Olá, este é um vídeo para o canal King of Analogies. Hoje, o tema de hoje é Cowboy Bebop e falando um pouquinho do filme, mais do anime e outros conteúdos. O anime é um anime que recebeu muitas boas críticas porque foi dirigido pelo diretor Shinichiro Watanabe, que é um diretor que influencia bastante nos roteiros e na forma que o anime é narrado. Ele é bastante bom em contar histórias e é um anime mais dinâmico e curto. Somente 26 episódios o anime, um filme de quase 2 horas, que esse filme ainda não, eu já vi uma vez e tô revendo pela segunda vez, mas não terminei de ver tudo ainda. Mas parece ser um bom filme. O Cowboy Bebop, Bebop é o nome da nave, Cowboy é o nome de um tipo de classe, onde seria o nome desse universo dos caçadores de recompensa. A nave, ela se compõe da sua tripulação, que é o Jet Black, Spike Spiegel, Faye Valentine, Edward e o Aang, que é esse cachorrinho aqui. Hoje eu preparei um negócio mais diferente, que é uma sequência de slides com várias fotos e imagens dos personagens do anime, porque eu acho que é melhor assim. O meu desktop também está muito bagunçado, eu preferi fazer assim que fica mais limpo. Aquela primeira imagem foi do Alpha Encoder, dos Alpha Coders. Essa daqui eu não sei de onde veio. Eu peguei mais na busca do Google Imagens. A tripulação, na verdade, ela começa somente com o Jet Black e com o Spike Spiegel no começo do anime. Depois a Faye Valentine, ela entra no terceiro episódio e o Edward no oitavo. O En acho que entra no segundo. Eu não tô lembrando direitinho, mas ele entra antes da Faye. Então deve ser no segundo. O anime, eles basicamente são episódios que eles estão correndo atrás de recompensas, onde eles estão caçando diversos bandidos pela recompensa, que são sempre milhares de wolongs, que wolongs são as moedas, a moeda básica do sistema deles. O anime, ele acontece na Terra, só que numa Terra diferente. É uma Terra onde foram tentar implantar um sistema de portões interespaciais, só que esses portões interespaciais, eles causaram uma anomalia em 2018, e essa anomalia acabou destruindo a Lua, e isso mudou totalmente o clima da Terra e as condições terrenas, tanto extremamente complicado de se viver na Terra. Tanto que a maioria das pessoas que vivem na Terra estão ilhadas ou vivem em locais um pouco complicado e cheio de água. A maioria da população, ela vive dentro de naves ou em asteroides colônias ou nas luas do sistema solar que sobraram. O anime, ele também trata bastante do passado desses personagens. O Edward Hall, por exemplo, ele é uma criança que foi abandonada pelos pais, que depois a gente descobre que ele viveu no orfanato numa certa época, e depois ele sai desse orfanato por conta própria para se trabalhar com computadores como um hacker, e depois posteriormente foi encontrado pela tripulação da Bebop para se integrar na tripulação. A Faye é uma garota do século XX, que o anime se passa no finalzinho do século XXI, mas exatamente no 2071. O acidente foi em 2018 e a Faye, ela foi descongelada no ano de 2068. O que aconteceu com a Faye? Ela é uma garota que nasceu na década de 90. Ela teve ser criada num internato de freiras, coisa que acaba sendo revelada no decorrer do anime. Só que no decorrer dessa criação acontece um certo acidente, que eu não vou revelar como é que é esse acidente, que já é muito spoiler demais. E esse acidente, ela acaba sendo a única sobrevivente, sendo colocada em criogenia,
E nessa criogenia ela fica congelada por aproximadamente 50 anos, sendo acordada em 2068, pelo onde ela acaba ganhando uma atividade extremamente alta pela questão do tratamento para se descongelar e curar as feridas dela ser extremamente caro. Ela fica com uma dívida enorme. Ela até consegue arrumar um advogado que era indicado pelo governo, só que esse advogado acaba mais atrapalhando do que ajudando. Que o advogado chamava Whitney. Ela até chegou a gostar do advogado, mas ele logo desaparece e acaba mais atrapalhando mesmo. O Edward, ele acaba sendo um grande ajudante na tripulação para ajudar para achar novas recompensas, novos trabalhos. O Spike Spiegel é o atirador profissional e o Jet Black é o piloto da nave Bebop. O Spike Spiegel, no decorrer da segunda metade do anime, para ser mais exato, no finalzinho da primeira metade e no começo da segunda metade, ele é perseguido pelos personagens Gray, que não tá aqui, mas depois vai aparecer, pelo Vicious, que se não me engano é esse daqui, e a Julia, que é sua ex-namorada, ela aparece no decorrer do anime. Abaixo eu também vou deixar na descrição do vídeo um Omega Cash, onde fala um pouco mais desse anime. Essa daqui é a nave Bebop, ela é bem grande e onde ficam todos durante a viagem, durante as viagens de forma geral, atrás dos bandidos. Ela não é a única nave que tem no anime, mas é a única que eu consegui pegar foto. As outras naves é uma nave vermelha, que é a Swordfish 2, que é usada muito mais pelo Spike, e tem a Red Tail, que também é vermelha, só que ela é um pouco mais robusta, que ela é pilotada pela Faye Valentine. E a Spike também ele na verdade ele pilota a Swordfish, não desenha, acho que eu falei desenho uns atrás. Então esses são os dois que começam a tripulação. Essa daqui é uma screen de algum episódio, eu não vou lembrar qual ainda, mas que eu não sou tão bom de lembrar esses trechos assim aleatórios. Eles estão olhando pra cima. Um episódio muito legal que eu gostei bastante é o episódio da geladeira, que é o episódio 11. Ele tem mais ou menos uma cara de episódio filler, mas é um episódio muito menos dinâmico e mais lento, que mostra como eles estão tentando se livrar de uma geladeira que tinha uma comida velha que estava estragada, e essa comida começa a criar vida própria. É um episódio com uma trama bem diferente. E é um episódio que dá uma sensação de jogando o velho fora, que no caso é aquela geladeira. Bom, a Faye Valentine, ela é uma das personagens que eu mais gosto do anime, e ela acaba tendo um passado que vai se revelando mais pra frente, na segunda metade do anime. É um passado bem diferente do que se espera, e ela acaba encontrando até uma Betamax, que era uma concorrente da VHS nos anos 90, que é uma fita onde mostraria um pequenino trecho do passado dela, no lugar onde ela viveu, que seria esse internato em Singapura. Que depois vai explicar bastante coisa do passado dela, mas também explicar algumas coisas sobre o caráter dela depois que ela... depois, quando ela foi descongelada, ela percebeu que muita coisa mudou, porque ela era uma garota do final do século XX, início do século XXI, 50 anos mudou-se bastante coisa. O Edward, ele acaba também ajudando bastante na questão das recuperações de recompensa, e o En, ele é um cachorro que entrou no bando ou na tripulação nos primeiros episódios, porque ele estava sendo visto como um cachorro de alto valor, porque ele era um cachorro que foi feito vários experimentos nele, tanto que ele é um cachorro mais inteligente que
cachorros normais, digamos assim. Ele até consegue ter alguns lances de mera inteligência que é um humano normal, mas esse daí algo bem aleatório no decorrer do anime. Ele é bastante comilão, tanto que ele começa o anime bem magrinho e vai engordando bastante. O Edward, ele tem um nome masculino, mas não se sabe, se descobre depois que ele não é exatamente um garoto. Mas eu vou deixar a dúvida aí pra vocês, mas eu percebi depois que não era tão bem um Edward. Aliás, depois o pai dele revela o nome verdadeiro dele de batismo, que acaba sendo bem diferente. Bom, o Gray se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, é essa pessoa aqui que tá com o rosto colorido dessa foto, ou pode ser que essa pessoa seja a Julia, tô meio confuso. Mas é que o Gray, ele tem um rosto masculino, mas ele tem um corpo feminino. Ele tem acho que essa daí é a Julia mesmo. O Gray, ele tem cabelo preto, agora que eu lembrei. Ele era membro da máfia, que era uma das máfias que o Spike participava antes de conhecer o Jet. E o Spike, ele era muito importante nessa máfia, só que por sair dessa máfia, ele acabou juntando bastante lembranças da máfia, e no decorrer do anime, alguns membros da máfia começam a persegui-lo, principalmente o Vicious, que é esse de cabelo bem branco e tá aqui com a minha setinha apontando. Ele é um dos maiores rivais do Spike ele era um dos rivais dentro da máfia do Spike, o Spike participava. Eles acabam tendo bastante conflito entre ele e o Spike. Isso acaba culminando num conflito grande no final do episódio, no qual eu não vou revelar muitos detalhes porque acaba sendo bastante spoiler. E eu quero que vocês acabem assistindo o anime. O Jet Black, ele tem um braço mecânico, que esse braço também é revelado no decorrer do anime porque ele adquiriu esse braço, que ele perdeu o braço devido a um acidente de trabalho com uma caça de recompensas, que ele tinha um outro parceiro antes do Spike, e esse parceiro fez alguma coisa que eu não vou explicar direito porque é spoiler também, que fez ele perder o braço. Ele prefere ficar com o braço mecânico porque é um braço que, mesmo com a tecnologia atual de hoje, do tempo do anime, não de hoje, ele pode ter um braço reimplantado, mas ele prefere ficar com o braço mecânico, que é muito mais confortável para ele. Esse screen aqui é de um trecho do filme, por exemplo, que eu acabei de perceber quando estava assistindo o filme hoje. Ele basicamente mostra quando o filme revela um dos vilões principais, e eles ficam com essa cara porque a recompensa pelo vilão principal é bem alta. O Spike Spiegel, ele acaba sendo um protagonista bem diferente. Ele não tem muito lances de protagonismo extremamente fortes, e sua rivalidade com o Vicious é bem perceptível na segunda metade do anime, mas não é uma rivalidade tão alarmante como em outros animes que a gente vê. É uma rivalidade que existe, mas ela não... o anime acaba sendo mais focado nas buscas por recompensas. E as lutas entre eles dois acontecem, mas não são tão... tá ênfase nessas lutas. Esta é mais uma visão mais detalhada da Bebop. Percebe-se como ela é uma nave bem grande. Uma das luas que mais aparece no anime é a lua de Ganymedes, mas também aparece bastante a Europa, mas se foca bastante nas luas de Júpiter mesmo. Até nas luas de morte eles acabam falando, mas se foca bastante mais nas luas de Júpiter. Fala-se um pouquinho da nossa lua que foi destruída pelo acidente com os portais.
Vicious, contrário do Spike, o Spike ele luta mais com armas de fogo e artes marciais, que ele acho que ele, se não me engano, não sei se estou enganando, ele usa Hapkido. Ou aquela arte do Bruce Lee que só o Bruce Lee sabia. É que o Bruce Lee, o Shu acho que era. Mas o Spike ele usa mais essas duas coisas. O Vicious ele luta bastante com a espada, que é uma katana, na verdade. E acaba sendo um embate bastante diferente do cara que usa arma com o cara que usa espada e artes marciais. E o cara que usa armas e artes marciais contra o cara que usa espada. Este é o Vicious com uma imagem mais detalhada. Esta é a espada dele. E eu vou fazer o sorteio da carta a partir do próximo slide que retorna pro slide inicial. Vamos sortear a carta. Lembrando que as cartas não se repetem, cada anime tem a sua carta diferente. E a carta que vai sair é o Rei de Copas. Que surpresa! Saiu o Rei de Copas. Eu colocaria que esta carta é uma carta bem importante. Knock on Heaven's Door é o subtítulo do filme. Eu vou tentar dar uma relembrada se tem mais alguma coisa do anime que vale a pena ressaltar. Mas acho que é bastante importante que vocês vejam o anime, não fiquem só com o filme. Eu só vou citar mais algumas coisas como o En no Natsuya Yumi, que foi um anime, a visão da história do anime na visão do En, que é um cachorro. Ele é bem curtinho, ele saiu em 2012, que foi na época que eu vi o anime pela primeira vez. O que acaba sendo interessante que toda vez que eu vejo anime sai alguma coisa nova. Algum anime. Mas não toda vez, mas muitas vezes. Isso acaba sendo bastante engraçado até às vezes. O filme, ele é bastante longo, até se for para um filme de anime, que é quase 2 horas. O final do filme é bastante legal. E a relação que eu faço aqui com o Rei das Copas, eu colocaria mais com a relação do Spike Spiegel, isso a relação com a Julia, que ele acaba sendo o Rei das Copas na questão da máfia e do ser o protagonista do anime. Também coloco esse Rei das Copas Rei de Copas pro Shinichiro Watanabe, que ele acaba sendo um rei em colocar animes que não tem, que acabam fazendo seus fãs gostarem bastante por essas copas, e sendo um rei de colocar um anime que tem uma qualidade bem alta, uma animação bem feita e não envelhece mal, mesmo sendo anime no final da década de 90. Esse anime chegou a passar no Brasil na época que tinha Locomotion, e seu público é bastante com boas memórias dele. O filme ele chegou a ser dublado e vendido em DVD, mas não cheguei a ver ele dublado. Se eu cheguei a ver, foi só pequenos trechos do filme. O Guilherme Briggs ele chega a dublar o Spike Spiegel, que eu sei, no filme, que é um dublador bem renomado. E o filme ele acaba tendo um excelente final, mas eu não lembro muito bem desse final, porque, como eu disse, faz quase 4 anos que eu vi. Pelo menos 3 anos e meio que eu vi o filme, então não tenho bastante lembranças. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui e até a próxima. O próximo vídeo é sobre Psycho Pass e eu vejo se até o final do dia eu posto a lista dos próximos animes.